Viver. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa série, que tenha te alimentado. Você que perdeu as outras mensagens dessa série e caso queira ouvir, né? Lembre-se que está no nosso canal do YouTube, tá? Está disponível lá para você assistir em nome de Jesus, tá bom? É só áudio, né? Não é gravação, mas é só gravação do áudio em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, só relembrando, domingo que vem é domingo de ceia, né? E o café da manhã às 9 horas da manhã, tá? Todo domingo de ceia a gente se reúne antes para tomar um café junto em família, depois participa do culto de ceia normalmente, não tem problema. Mas se você puder, venha, tome um café aqui conosco em nome de Jesus. Segundo sábado do mês, elas, às 16h30. Ó, falei certinho dessa vez. Deus, você está vendo? Às 16h30, com portas abertas, tudo funcionando, em nome de Jesus. Então, todo segundo sábado do mês, às 16h30, a reunião do Elas, tá bom? Mais alguma coisa que eu esqueci? Não, né? Acho que era isso. Sala de oração, obrigado também. Sala de oração toda quinta-feira, das 19h30 às 20h30, relógio batido. É pontual, meu irmão, é das 19h30 às 20h30. 20h30 acabou, todos foram para a sua casa, amém. Né? É assim que tem funcionado, tá? Glória a Deus. Então vamos lá, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 1,17. Sem mais delongas. Romanos 1,17, que é o texto que a gente trabalhou nessa série. E o texto diz assim: o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo somos nós. Ok? Então essa série aqui, ela veio nos ensinando a fortalecer o nosso caminhar em fé, o nosso andar em fé. Sabe, trata-se de um estilo de vida. Né? Andar em fé é um estilo de vida que a gente tem que ter. Então, a gente aprendeu sobre andar em fé em integridade. Então, é possível eu ter uma vida cristã íntegra. Eu tenho que ter fé que eu consigo mudar nisso. É possível eu crescer em maturidade. Então, a gente tem fé que a gente está crescendo em maturidade, que está passando situações dias após dias, e cada vez a gente está ficando mais maduro. Né? A gente, domingo passado, falou sobre uma fé para viver em santidade, e esse andar por fé nos ajuda até a viver nessa questão de viver em santidade. E hoje eu quero falar sobre intimidade, porque quanto mais fé, mais íntimo eu consigo ser. E quanto mais fé, mais eu acredito naquele que está comigo, naquele que fala que vai fazer as coisas, naquele que é capaz de fazer todas as coisas. Em Romanos 10:17 diz assim: a fé ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é uma fé que eu venho absorvendo, conforme eu estou ouvindo cada vez mais a palavra de Deus. Tanto que eu convidei vocês, né, nesse mês de junho, como esse mês passou rápido, de passagem, a gente está vamos ler o livro de Romanos, vamos meditar no livro de Romanos, porque essa série de mensagens ela foi exatamente inspirada naquilo que está no livro de Romanos. E o Martinho Lutero, sobre o livro de Romanos, ele diz assim, que ao entrar no estudo desse livro, ele se sentiu como se ele tivesse nascido de novo. João Calvino, ele diz que quando alguém ganha conhecimento dessa epístola, desta carta, se abrem para eles os tesouros que estão escondidos nas Escrituras. Bruce diz que, vez após vez, durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado as mentes dos homens, trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. E é interessante que quando eu comecei a minha vida cristã, falavam assim para mim, não, você para conhecer o pecado, você tem que ler Romanos.
Incentivavam muito a isso. Você precisa ler Romanos. Eu já achava que Romanos é um livro de condenação, né? Romanos vai acabar comigo. Na verdade, não. Romanos, sim, ele me traz a revelação do pecado. Mas o Romanos também me traz a revelação do que Deus faz com o pecado. Daquilo que Ele fez comigo, da mudança de vida que há na minha vida. Quando eu consigo viver naqueles caminhos que são ensinados ali. E hoje eu quero falar sobre isso, uma fé que nos faz buscar intimidade. Pergunta para quem está do teu lado assim, como está a sua intimidade com Deus? Provavelmente ninguém respondeu nada. E ok por isso. As pessoas só perguntam e não respondem. Não precisa responder. Não estamos aqui para gerar um termômetro de intimidade ou um termômetro de fé. Nós estamos aqui para falar que é importante ter essa intimidade. 1 Tessalonicenses 5,10 diz assim: Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Veja aqui se a pessoa que está do teu lado está acordada ou dormindo. E independente de estar acordada ou dormindo, o texto diz que é para vivermos unidos a Ele. Mas, por favor, se estiver aqui hoje, esteja acordado. Deixa para dormir à tarde, né? Debaixo da coberta, assistindo um Lagoa Azul, comendo uma pipoquinha, ó que beleza. Maravilhoso depois do almoço. Melhor que Domingão do Faustão. Não tem mais também, né? Fui longe agora, né? Lagoa Azul e Domingão do Faustão. Mas dormir, você vai estar dormindo, não importa o que está passando. Meu irmão, mas a gente precisa viver unido a Ele. Viver unido a Ele fala de intimidade. Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Irmão, olha que texto interessante. Continue nele, o texto diz, enraizados, edificados nele. Quando a gente é enraizado, edificado em algo, a gente é íntimo daquilo que a gente tem que viver essa vida de intimidade. Eu vejo assim muitas pessoas falando, pastor, eu não estou ouvindo a Deus, pastor, eu não sinto a Deus. Aí, como que está a sua vida de intimidade com Deus? De novo, eu não estou aqui para medir a sua vida de intimidade com Deus. Mas eu estou aqui para te ensinar, porque quanto mais a gente busca essa vida de intimidade com Deus, mais sensível àquilo que Deus está falando, a gente fica. Por isso que agora a gente voltou com a sala de oração de quinta-feira. E aí, como eu digo, a sala de oração de quinta-feira, alguns podem pensar assim, pastor, mas é um culto? Não. Pastor, vai ter louvor ao vivo? Não. Porque é um momento de oração. É individual, é intimidade. A oração uns pelos outros, ela é importante. E ela acontece, às vezes, assim, bem no finalzinho da nossa hora, né? O reloginho fica aqui, o cronômetro. Nos últimos 10 minutos, às vezes, a gente coloca para orar uns pelos outros. A gente fala, meu irmão, agora é a hora de você e Deus. Tinha um quebra-gelo que a gente fazia antigamente, que a gente falava assim, se você estivesse diante de Deus, o que você falaria para Ele? O que você pediria para Ele? Aí você tem 1 hora aqui para ficar exatamente, né, Nado? Falando para Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que talvez na sua semana você não consegue fazer. Aí tem um mural lá de oração, tá vendo? Mural. Estava aqui, graças a Deus foi para lá. Ficou melhor. Né? Lá no fundo. Agora vocês podem já colocar até hoje, quando forem embora, os seus pedidos de oração. Porque a gente ora também por eles lá. Pedido de oração. A gente está aqui, meu irmão, buscando a Deus essa intimidade que é preciso. A gente precisa fluir nessa intimidade com Deus. John Bevere, ele diz assim, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele não quer um relacionamento superficial, mas ele quer intimidade genuína.
genuína. Eu fiquei pensando nessa frase, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque a gente troca presença, como você até colocou hoje aqui na oração, às vezes a gente troca a presença por coisas banais. A gente não dedica aqui 1 hora de oração direta, né? 2 horas de série diárias, 3 horas de séries diárias, 2 horas de jogo de futebol semanal. Seu time joga 2 vezes na semana. Novela, em média, 1 hora. Segunda a sábado. É isso? Novela, sábado. Né? Você se dedica a isso com tanta... E o Espírito, eu tenho essa mania de ilustrar as coisas na minha mente, né? Eu fico imaginando assim o Espírito, ei, estou aqui, fala comigo, tem um momento de intimidade comigo, vem orar. Mas aí você faz o quê? Acaba a novela, o que você vai fazer? Agora vai, o Espírito acha, agora vai. Aí você vai para o TikTok. E mais 1 hora. Meu irmão, pega lá, o seu celular tem um negócio que ele mede quanto tempo você gasta. Vai lá ver quanto tempo você gasta com rede social. Provavelmente você tem o aplicativo da Bíblia no celular. E o Espírito assim, ei, olha eu, né? Estou aqui. Fala comigo. O que o Espírito quer, meu irmão, é ter intimidade com você. E aí, por falta de intimidade que nós buscamos, nós geramos santarrões gospel. Nós criamos idolatrias gospel. Fernando é o cara da oração. Fernando orar por Fernando. Não, porque o Fernando ora, porque o Fernando busca. Fernando tem intimidade. Mas o mesmo Deus que fala com ele é o mesmo Deus que fala com você. Diga isso para quem está do teu lado. É o mesmo Deus que fala com ele, é o Deus que fala com você. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que pode usar a criança de toquinha e chupeta. Porque se Deus quiser, Deus usa. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mas nós criamos, meu irmão, a tal da idolatria. E ficamos lá em redes sociais. Deixa eu ver o que o pastor da moda agora. Hã? Fala aí, mano, o pastor da moda. Ficar no pulo do gato. Fala aí nada, o pastor da moda agora. Pastor, nem TikTok. Tem nem TikTok eu. João do Manto do Fogo. Não é o seu João, não, é outro. Aí fico lá seguindo, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Pílulas da intimidade. Sei lá, o cara vai criar um programa, Pílulas da Intimidade, Fernando. 1 minuto ouvindo a Deus. Meu irmão, 1 minuto ouvindo a Deus é 1 minuto orando, é 1 minuto lendo a Bíblia, é 1 minuto de adoração, é 1 minuto de louvor. Tudo isso vai gerar intimidade com Deus. Mas nós geramos uma idolatria gospel porque nós somos uma geração preguiçosa de buscar intimidade em Deus. E precisamos voltar a querer buscar essa intimidade em Deus. Eu estava conversando com a minha liderança semana passada. A gente vem de uma geração que nós tínhamos coisas na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sei lá, domingo. Domingo, às vezes, vinha para o culto era à noite, 4 horas da tarde. Eu, quando era da sonoplastia, às vezes ia para o culto 3 horas da tarde, que eu tinha que preparar a mesa, o som, os equipamentos para o pessoal do louvor lá no dia, onde é o dia hoje, o pessoal do louvor chegar, está tudo preparado. Quando eu era da sonoplastia, eu chegava para deixar tudo preparado para eles. Mas é outro tempo, Cacá, é outro tempo. Já está tudo pronto. Hoje é tudo digital, Cacá, na minha época não era. Veja, meu irmão. E hoje a gente tem, teoricamente, 3 encontros semanais.
teoricamente. Teria a célula na semana, sala de oração na segunda-feira e o culto no domingo. Ah, pastor, mas vai colocar mais um dia na semana para fazer o quê? Ah, mas aí tem elas de sábado. Mais um dia na semana. Aí eu estava essa semana fazendo as contas do Roberto e da Edna. Vem na terça, na quarta, na quinta. Elas sábado, culto domingo. Às vezes na semana para a escala da limpeza. Aí agora me mandaram uma mensagem essa semana que vão abrir uma casa de milagre. Meu Deus, gente. Aí você fala assim, ah, mas é fácil, eles moram, são as pessoas que moram mais longe da igreja. O que é isso, meu irmão? É porque eles são demais? Não, meu irmão, é porque Deus tem falado com eles, dado direções. Por que Deus tem falado com eles? Porque é busca de intimidade. Então não está fazendo porque a gente está cobrando. Está fazendo porque Deus está falando. E quando Deus vai falando, a gente vai fazendo. Meu irmão, entenda que se Deus não é o centro da sua vida, alguma coisa está ocupando esse lugar. Alguma coisa está roubando um lugar que é de Deus. Larry Crabb diz assim: a raiz de todas as dificuldades pessoais e emocionais é a falta de relacionamentos profundos. Portanto, acredito que o caminho mais seguro para superar nossos problemas e nos tornar as pessoas que deveríamos ser é reconectar-nos com Deus e com a nossa comunidade. Olha que interessante isso. Eu preciso me reconectar com Deus, mas também com a comunidade. Então, quando eu falo assim, meu irmão, é importante você estar em célula, é comunidade. É importante você estar no culto, é comunidade. É importante você ir nos eventos que a gente proporciona, é a vida em comunidade. É importante isso, porque tudo aquilo que eu recebo de Deus, eu preciso compartilhar com a comunidade. Eu não recebo só para mim. Tem coisas que Deus vem para tratar na minha vida. Mas Ele me trata para compartilhar com a comunidade. Para compartilhar com pessoas. Mas vamos lá, em Romanos 8, Paulo ele estruturou algumas bases que são incrivelmente poderosas para a obra de Cristo. Se você pegar Romanos 8, de 1 a 9, ele vai falar da liberdade dos filhos de Deus. De 10 a 17, ele vai falar dos direitos daqueles que são filhos de Deus. De 18 a 25, Romanos 8, de 18 a 25, ele vai falar da esperança em meio às tribulações. No versículo 26 e 27, ele vai falar da ajuda do Espírito em oração. De 28 a 31, vai falar do amor de Deus. E de 32 a 39, fala do triunfo final por meio de Jesus Cristo. Então veja que é importante, por isso que eu estou falando, é importante a gente estudar o livro. Ler o livro. Entender o que Deus está falando conosco. Porque vai nos dar diretrizes, direções, vai nos gerando cada vez mais intimidade para lidar com situações da vida. E aí eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. Vocês estão comigo? Digam amém. A intimidade com Deus ela é feita, primeiramente, de uma confiança no amor do Pai. Diga comigo, confiança no amor do Pai. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga para quem está do teu lado, não há condenação em Cristo Jesus. Ligaram no ar quente aqui, né? Ligaram no ar quente. Aí a blusa é quente. Aleluia. Então vamos lá, meu irmão, de novo. Não há condenação.
E eu tenho que confiar nisso aqui. Nesse amor que vem do Pai. Não há condenação para as nossas vidas. Não há. E o pior do que os outros nos acusando ou nos condenando é quando a gente se autocondena. Porque se autocondenar é se autossabotar. E o pior na vida de um ser humano é a autossabotagem. É a autocondenação. Meu irmão, ou você entende que você é perdoado, ou não. Pergunta para quem está aí com você, você entende que você é perdoado? Você precisa entender isso, ter isso claro, né, Cacá? Que você é perdoado. Porque se eu não entendo que eu sou perdoado, eu não entendo a cruz. Porque se a cruz só me perdoou de vez em quando, significa que Espera aí. Então Jesus tem que se crucificar novamente, várias vezes? Porque se a Bíblia diz que ele foi crucificado para que não haja condenação sobre a minha vida, toda vez que eu acho que eu preciso, então, ser liberto novamente, ele vai ter que ser crucificado. Não, meu irmão, o que você precisa é de arrependimento. Diga assim comigo, eu preciso de arrependimento. Isso sim, meu irmão, arrependimento. Isso você tem que ter. Se arrepende dos seus pecados. Tanto que a Bíblia diz, vai, não peques mais. Isso sim. Mas condenado, não. Não há condenação. Se Cristo é o Senhor da sua vida. Todos nós, meu irmão, somos pecadores. Isso é verdade. Todos nós erramos. Não há aqui um santo sequer. Todos nós pecamos. Por isso que a graça está nas nossas vidas. Ela nos alcança. Porque nós não merecemos. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar. E continua nos amando. Então a gente pode ter intimidade. A gente vai buscar intimidade. Mas para buscar essa intimidade, eu preciso anular a autocondenação. Tanto que eu não vou nem perguntar aqui quem aqui errou essa semana. Porque se eu perguntasse, meu irmão, ia faltar mãos. Essa é a verdade, ia faltar mãos. Mas não se trata de quem errou. Trata de como você tem lidado com isso. E aí, de novo, é onde a gente lembra do arrependimento. É onde a gente tem ficado, falei semana passada, a cidade. Busca o conserto. O Fernando, acho que foi o Fernando que estava orando aqui, falou, meu irmão, a gente vai errar e vai errar de novo. Essa é a verdade da vida. Mas não dá, meu irmão, para a gente ficar achando que a gente está distante de Deus. Essa geração de hoje, esses tempos de hoje, os tempos têm passado tão rápido. Meu irmão, não perca mais tempo se distanciando de Deus por causa dos seus erros. Também não vou ficar aqui querendo dar lição de moral, tome vergonha na cara. Eu já ouvi muito isso. Meu irmão, primeira coisa que você tem que lembrar, lembre-se que Ele é seu Pai. Lembre-se do amor do Pai. Lembre-se do amor do Pai por você. Lembre-se quem Ele é. Lembre que Ele te ama, que Ele está aí com você. Ele está cuidando de você em todo o tempo. Comece a ver Deus nas pequenas coisas. Comece a ver, sabe, o amor que Ele te deu. Primeiro, te perdoando. De novo, não há condenação. Segundo, te libertando. A lei do Espírito da vida que te libertou do pecado e da morte. Terceiro, salvando, você é salvo. Você é salvo. Tem uma frase que diz assim, a graça irá expor as questões mais profundas do seu coração. Então apontará para a cruz. 2 cruz. Cobre tudo. 2 pontos. 2 cruz. 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 2 pontos. 2
E é nisso que eu creio. A minha vida, muitas coisas foram expostas. Mas quando eu olho para a cruz, ela encobriu aquilo que foi exposto. Porque eu creio no poder da cruz. Eu creio no significado da cruz. Eu creio que não há condenação sobre a minha vida, porque a cruz me justificou. Toda vez que eu tomo a ceia, Fernando, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que Deus, quando olha no céu, já não vê mais pecado em mim, porque o sangue me justificou. São certezas que a gente tem que ter na vida cristã. A intimidade com Deus, ela é feita também de humildade, para reconhecer o que só Ele pode fazer. E se tem uma coisa que só Ele pode fazer, é o perdão. Então talvez você está buscando aí um auto-perdão. Eu preciso perdoar. Irmão, entenda, Ele já te perdoou. O que mais você precisa saber? O que mais você precisa? O que você precisa vem dEle. É hora de você buscar uma coisa que... Tem uma palavra em português que as pessoas usam que não existe. Desumilde. É modo desumilde. Filho, para quem está do teu lado, diga, desumilde não existe. Não há essa palavra no dicionário. Agora, falta de humildade, isso existe. Agora, ser humilde cria intimidade. E o orgulho destrói. Quem não é humilde é orgulhoso. Esse é o contrário. Ele não é desumilde. Orgulhoso. E toda vez que você acha que, mas o perdão, eu preciso me perdoar. Não, você está sendo orgulhoso, porque Deus já te perdoou. Você está colocando que o seu perdão é mais importante que o perdão da cruz? É isso? E interessante, parece que o orgulho ele é tão enganoso que parece um sacrifício tão grande se perdoar, né? Ou perdoar alguém. Mas é um sacrifício. Você não sabe, pastor, o que me fez. Eu conversei com a Tamina. Estava falando sobre perdão. Foi. Então, eu decidi meu. Mas é difícil perdoar. Meu irmão, é difícil perdoar. Mas não é impossível. Porque se Ele me perdoou, se Ele fez isso por mim, eu não posso perdoar. Já perdoei o Dani, já perdoei o Nado, já perdoei a Ana, o João, isso, o Wagner. Já perdoei porque o Roberto vem aqui, lembra dela? Eu sou Roberto. São 10 anos atrás, né, mais ou menos. Mas que bom que ela está aqui hoje. Já perdoei a Sol. Tami, então todo dia eu perdoo, Tami. Todo dia. Bom, então assim, sabe, mas é um sacrifício. Poxa, então o sacrifício da cruz é menor que o meu sacrifício de perdoar você? Então veja que a intimidade vai trazendo revelações e certezas, que a gente entende que aquilo que eu preciso fazer é muito menor perto daquilo que Ele fez. E quando a gente tem intimidade com Ele, o que a gente vai ouvir? Filho, senta aqui. Eu perdoei você. Já perdoei essa pessoa. Já perdoei todo mundo. Você está falando que é um sacrifício. Olha para a cruz, olha o sacrifício que eu fiz. Aí você chora. Meu Deus. Mas é isso, meu irmão. Então eu preciso ter essa revelação. Então eu estou decidindo perdoar, meu irmão. Sabe, a Bíblia nos ensina que até para orar a gente precisa de ajuda. Tanto Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Precisa de ajuda. Então a gente tem que quebrar o orgulho. E buscando essa intimidade, a gente vai saindo do orgulho. Continuando, meu irmão, a intimidade com Deus ela é feita também dessa dependência de Jesus, momento após momento. Não é só no momento de apelo, de entrega a Jesus, batismo. É momento após momento, é dia após dia, situações após situações. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Sabe, meu irmão, a verdade é que a gente é incapaz de cumprir a vontade de Deus por nós mesmos. A vida cristã, ela só vai funcionar se a gente depender realmente de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais dependente de Deus. Quanto mais nós vivemos para Ele, mais dependemos dEle. E mais nós entendemos a razão pela qual nós existimos, pela qual nós vivemos, pela qual nós fomos chamados. E não se trata só de conceitos teológicos. Se trata de estilo de vida. Isso só vai ser possível. Então, tudo isso que eu estou falando para você, vai sair daqui para fora e você talvez... Mas, se você buscar a intimidade com Ele, você vai ver que Ele vai estar te trazendo sempre a mim. Eu sou o seu Deus. Faça aquilo que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo. Se arrependa, eu te amo, está perdoado. Eu já perdi o tempo de quanto tempo de conversão eu tenho. Mas... que eu acabei de falar aqui, mas o que eu ouço diariamente. Perdoado, eu te amo. Sou seu Deus, sou seu Pai. Não há condenação. Então, parece que são sempre as mesmas coisas, mas são lembretes para saber quem eu sou. Eu sou o Filho. A intimidade traz isso. A intimidade, ela traz a clareza de quem você é. Eu tenho certeza que nas suas orações, você quase sempre ouve as mesmas coisas de Deus. E mesmo ouvindo as mesmas coisas, não é algo que te anima ou te joga para baixo. Fortalece, cara. Vai eu pregar a mesma mensagem 2 domingos. Vai eu, Senhor, pregar aqui a mesma mensagem 2 domingos. Senhor, já ouvi isso. Essa mensagem tem 2 meses atrás. Já ouvi? Mas, quando eu ouço Deus falar as mesmas coisas, meu irmão, ontem, hoje, eu sei que amanhã Ele vai falar a mesma coisa. Meu Deus, sou seu Pai. Me fortalece. Faz com que eu cresça. Porque não se trata de mim, se trata dEle. Sempre dEle. A intimidade com Deus é feita, de novo, com essa certeza que você é filho amado. Sabe, segurando a mão da pessoa que está do teu lado, dá um chacoalhão, diga, você é filho amado. Chacoalhão com carinho. Com carinho. Você é filho amado. Você é filho amado de Deus, meu irmão. Quanto mais íntimo, mais essa certeza. E veja que, se eu não me engano, no começo do ano, nós trouxemos uma série de mensagens falando de filiação. No começo do ano, nós falamos de filiação. E quantas pessoas têm crise ainda com filiação? Não entende filiação. Só consegue ver Deus como Senhor. E eu, vendo alguns vídeos essa semana, sobre essa tradução do nome de Deus, e aí foi traduzido para Senhor, e essa questão do Senhor é uma questão de se colocar em posição, medo, né? Autoridade. Então tem gente que ainda só consegue ver Deus dessa forma. Como punitivo, poderoso, como? Deus tirano.
e não consegue ver esse Deus, meu irmão, como pai. E se eu não consigo ver um Deus como pai, eu nunca vou conseguir me posicionar ou me sentir como filho. Eu preciso mudar essa visão. E como que isso muda? Aqui é filho. Ei. Eu não tenho dúvida. Por mais que você cometeu erros, vou falar por mim que é mais fácil. Por mais que eu tenha apanhado, e não foi pouco, como vocês sabem, é quase uma rotina diária. Às vezes 2, 3 vezes ao dia. Mas sempre porque dava motivo. Mas eu poderia ver, então, meus pais como alguém punitivo, duro, rancoroso. Mas, pelo contrário, apesar de todas essas experiências, dizem que quem apanha, bate, esquece, quem apanha não esquece, eu não consigo ver meus pais dessa forma. Eu consigo ver meus pais como pessoas amorosas. E olha que em casa eu sou o único que apanhei do meu pai. Eu e o André. É meu sobrinho. Meu irmão, mas por quê? Porque as correções que eles fizeram na minha vida não definem quem eles são. Mas o amor que eles tiveram por mim, sim. O sacrifício, a doação, a entrega. Então, quando eu olho para Deus, eu não sei se vocês estão conseguindo vir nesse mesmo raciocínio que eu, é a mesma coisa. Quando Deus me corrige, eu não consigo ver Deus como só o Deus punitivo. Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo Deus amoroso. Então, muitas vezes, Ele me corrige, sim. Puxa minha orelha, me dá um chacoalhão, me dá um gelo. Mas não define quem Ele é para mim. Que Ele sempre vai ser o meu Abba. Sempre vai ser o meu Pai. Minha relação com Ele sempre vai ser uma relação de amor. Sempre. Porque eu consigo me colocar nessa posição de filho amado. Eu tenho essa clareza. Isso é bem claro para mim. Eu sou um filho amado. Às vezes eu sou um filho rebelde. Automático. Mas eu sou um filho amado. Nunca é Deus que me abandona. Nunca é Deus que me deixa. Nunca é Deus que está me largando. É eu quebrando essa intimidade. Então, por mais que na minha vida, tempo a tempo, a gente vai crescendo em maturidade, eu vou ser sempre o filho dependente dele. Sempre vivendo ali aos pés dele, buscando essa intimidade com ele. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E a gente sempre fala aqui que tudo que a gente faz aqui tem que ser guiado pelo Espírito. Então, se eu sou guiado pelo Espírito, isso já me coloca nessa posição de filho. Quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando eu estou crendo e aqui, tendo fé nele, nas coisas vão acontecer, eu estou me colocando nessa posição de filho. Que é a mesma posição que você precisa se colocar hoje. Sabe, meu irmão, um filho, ele não é um hóspede. Um filho, ele não é um visitante. Um filho, ele não vai tratar a casa de Deus como um hotel, que é só um lugar de passagem. Um filho, ele vem para casa, ele cuida da casa, ele mantém a casa, ele permanece na casa, ele sabe onde é a sua casa. Ele sabe qual é a função clara dele dentro dessa família. Um filho maduro, ele não vai agir como um peso naquela família. Que só faz as coisas por obrigação, mas ele vai fazer as coisas com alegria, por
por pertencimento, por pertencer àquela família. E se a gente é filho, meu irmão, a gente tem que entender que... Por isso que eu falei para você que você está em casa. Porque a casa não é minha. A casa é dele. Então, quando eu falo visitante, eu não estou falando que você está vindo aqui hoje. Aqui. Não, meu irmão, a casa do pai. E a casa do pai, a casa é sua. Então, não trate a casa do pai como um motel, que às vezes vai, às vezes não vai, às vezes não. Esteja, meu irmão. Faça parte. Sabe, acesse aquele quarto que é seu lá, tem seu nome, tem suas coisas, as coisas que ele separou para você estar lá. Se envolva nas coisas que ele tem para você. Se envolva nas coisas que ele separou para você nessa família, para você fazer. Sabe, porque você tem liberdade, meu irmão, para viver a sua identidade em Jesus dentro dessa família. Porque a intimidade te traz isso. A intimidade é que vai revelar a você o que Deus quer que você faça dentro da casa. Quando a gente fala aqui de chamado, propósito, serviço, não é fazer o que eu quero que você faça. Porque se for fazer o que eu quero que vocês façam, vai todo mundo liderar a célula. Ser o que eu quero. Mas não se trata do que eu quero. Demorou para eu aprender sobre isso. Se trata do que ele quer. Agora, para saber, né, Su, o que ele quer, como? É só buscando intimidade. Orando. Deus te leva lá para onde vocês foram mesmo? Criciúma. Para Criciúma, para você ter entendimento daquilo que Deus quer que vocês façam. E a gente está aqui empurrando, dando ponta de faca, encaixa num lugar, encaixa em outro, faz uma coisa, faz outra, e nada flui, nada acontece. Claro, a gente não parou para ouvir o que Deus quer. Pare para ouvir o que Deus quer de você. Pare, meu irmão. Vou puxar aqui para a sala de oração de quinta-feira, que você faça isso na sua casa, fazendo faxina. Na hora fazendo faxina. Na hora, e lá, pare, Deus, e aí? O que o Senhor quer de mim? E na sala de oração, pega seu canto, sua cadeirinha. E as luzes estão até meio apagadas, para ninguém ficar com aquele negócio, entrou aqui e não falou comigo. Meu irmão, deixa eu te esclarecer algo. A sala de oração, depois vocês podem até conversar, mas durante a sala de oração, é a hora da oração. Não vai ficar aqui a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Não, meu, vai para o seu canto e ora. Ora, falei, e aí, Deus, estou aqui. E aí, Pai? O Senhor quer de mim? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para vocês terem. Mas vocês receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos de Abba, Pai. E aí, Pai? Cheguei. Vamos conversar? Pega uma cadeira, senta, uma cadeira do lado. Vamos conversar, Pai. Quanto tempo você não tem essa ousadia? Fala, e aí, Pai, vamos conversar? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu ande? O que o Senhor quer que eu fale? Sabe, meu irmão, porque a intimidade com Deus, ela é feita de algo que é uma esperança inabalável nas promessas de Deus. E eu tenho essa esperança nas promessas de Deus. Porque, de novo, meu irmão, na intimidade, Deus sempre fala e refala que as coisas vão acontecer. E tempo a tempos, algo acontece e vem de novo. A promessa vai chegar, o tempo vai chegar, as coisas vão chegar. Romanos 8,18, eu já estou encerrando. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Obrigado. Jesus.
Então, nós somos vencedores por meio de Jesus. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode separar você do amor de Deus. Diga isso para quem está aí do seu lado. Nada pode se separar do amor de Deus. Nem você mesmo. Nem você mesmo pode, meu irmão, te afastar do amor de Deus. Assim, intencionalmente, a gente vai revelar esse amor dele ao mundo. A gente tem que ser a manifestação desse amor ao mundo. A gente tem que levar esse amor ao mundo. Por isso que eu falo, meu irmão, que as pessoas antigamente tinham uma visão da igreja, que a igreja... até vi um vídeo recentemente, achei engraçadíssimo. O cara falava assim, que a coisa mais difícil na vida dele foi se tornar evangélico. Porque evangélico não pode isso, não pode aquilo, não pode. E antigamente, quando a gente veio para a igreja mesmo, eu tinha exatamente essa mesma visão. Eu vou para a igreja, não posso jogar bola, não posso assistir televisão, não posso mais conversar com a minha família, não posso mais estar com os meus amigos. Não posso. Só que o nosso papel, meu irmão, não é ficar falando para as pessoas o que não podem. O nosso papel é revelar o amor de Deus a eles. Nosso papel não é julgar o pecado. Sabe por que o nosso papel não é julgar o pecado? Porque se os pecados foram perdoados, o que eu tenho para julgar? O que eu tenho para julgar? Ou eu creio que os pecados estão perdoados ou não. Os meus e os seus. Então eu não estou aqui. É claro que num aconselhamento, numa troca de novo, nós confessamos os pecados uns aos outros para que haja cura. Porque perdoado já foi os pecados. Mas nós confessamos para que haja cura. Ok. Mas não para que haja perdão. Perdão já foi. Agora, eles lá fora precisam ouvir do amor de Cristo. Pessoas precisam ouvir do amor de Cristo. Aqui dentro da igreja precisa ser ouvido o amor de Cristo. Graças ao bom Deus, nós chegamos a esse ponto de entender isso. Que a graça nos alcançou. E nós estamos aqui simplesmente, o nosso papel é amar. O seu papel é amar, não é julgar. É claro que a gente vai ensinar, te mostra o caminho. Óbvio. Mas o nosso papel é amar. Então, quando eu falo de uma fé que faz a gente crescer em intimidade, essa fé vai fazer com que a gente entenda que o nosso papel e chamado nesse mundo é amar os que estão perdidos. Porque é assim que as pessoas serão acolhidas. Sendo amadas. Amadas. Agora, para amar, eu preciso entender que eu sou amado. Para falar de um Deus que é Pai, eu preciso entender que eu sou. Para falar de pecados perdoados, eu preciso entender que os meus pecados foram perdoados. Porque eu só consigo falar daquilo que eu tenho propriedade, entendimento para falar. E eu tenho certeza do que eu estou falando. Ah, fique em paz, seus pecados perdoados. Mas por dentro você está mal sabe que os pecados... Não, meu irmão, não é assim. Os meus pecados estão perdoados, e os seus também. Eu sou filho amado, e você também. Por isso que eu falo, eu não sou pai de ninguém aqui. Eu sou um ser humano igual a você. A diferença é que no meu chamado, sou pastor. Mas eu sou um ser humano igual a você. Igual. Cometo erros igual a você. Preciso dessa revelação igual a você.
Não sou um santarrão. Longe de mim. E os meus pecados estão perdoados. Eu sou filho amado. Que eu preciso buscar essa intimidade. Eu preciso levar isso para a igreja. E é isso a gente leva para as pessoas lá fora. E as pessoas começam a compartilhar uns. Por que muitas células não deram certo? Porque foram células legalistas. Porque se fossem células amorosas, como deveriam ser, estariam manifestando amor até hoje. Segredo para nós hoje. Voltemos a manifestar o amor de Deus, aonde quer que a gente vá. Então, que o elas seja a manifestação do amor. Meu irmão, se vocês entendessem de novo o conceito desse elas, se vocês entendessem o que está por trás disso, e não é porque eu estou puxando, porque vocês estão aqui, não, porque eu tenho falado disso. Às vezes dá vontade até de ser elas. Mas não posso. Estou vendo o final para meu lanchinho. Mas se vocês entendessem o conceito, que o conceito é esse. Serviço, a ajuda. Não está aqui para condenar o seu casamento, para falar não, meu irmão, não. Como a célula não deve ser assim. Como o culto aqui não está para isso. Como a igreja não tem que ter esse conceito. Meu irmão, porque toda vez que a gente busca intimidade com Deus, Deus ele manifesta amor. Então a gente tem que ser manifestação de amor o tempo todo. E assim eu concluo, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ser cristão é viver com o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dentro de nós. E não está apenas perto. Entenda que o Espírito não é uma coisa que está apenas perto. Isso é uma outra religião que trata dessa coisa. O Espírito que a gente crê que é um só, que habita. É uma questão de intimidade. Porque se a gente abre a nossa casa só para que ele habita em nós, quando ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está você para intimidade. Por isso que eu encerro dizendo, em Apocalipse, diz que ele está à porta e bate. E aí tem muita gente que acha que essa palavra é para não convertido. E ele diz assim, se você abrir a porta, parafraseando, eu estarei aí dentro com você. Essa palavra é para a gente, meu irmão. Está falando assim, eis que estou à sua porta e bato, quero ser íntimo. Abra a sua porta hoje. Eu vou estar aí dentro, me relacionando com você, conversando com você, tendo uma troca com você. Então o apelo hoje, meu irmão, é para que você abra a porta do seu coração, para que essa intimidade venha realmente fazer parte da sua vida. Para que venha ser algo verdadeiro dentro de vocês. Fique em pé em nome de Jesus. Que você hoje venha viver e desfrutar dessa intimidade com Deus em todas as áreas da sua vida. Salmo 25:12 diz assim, aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso e a terra prometida será dos seus filhos. Salmo 25:14 diz, o Senhor confia o seu segredo aos que temem. Veja que, mas o temer aqui, meu irmão, não é o temer de medo. E ele continua dizendo, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés de qualquer armadilha. O Senhor está chamando a gente para um nível de intimidade que a gente talvez nunca teve, nunca viveu, nunca experimentou.